Quem achou primeiro que eu, diz amém. Vocês são mais crentes que eu. João capítulo 4. Capítulo 4, a partir do versículo 19. Foi onde paramos o domingo passado. Vamos fazer o seguinte. Vamos ler o 17 e o 18 para nós entendermos o 19. Capítulo 4, versículo 17 a seguir. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Lembre que em espírito está com letra minúscula. Em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que te falo, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todo o tempo não lhe disse: que perguntas? Ou que fala com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aleluia. Amém? Glórias a Deus. Queridos, nós apenas estamos dando continuidade ao texto de domingo. Entendemos que existem dentro e fora da igreja milhares de pessoas que elas querem se achegar a Deus. Elas têm desejo de Deus. Mas muitas vezes elas não têm pessoas que indiquem o caminho. Vamos entender o contexto. Paz, irmão Luiz. Vamos entender o contexto. O contexto aqui é numa cultura milenar, numa cultura oriental, numa cultura onde havia um grande preconceito. Não é muito diferente de hoje. Mas diz a palavra que houve um diálogo. No capítulo 4, a partir do versículo 1, há um diálogo entre a samaritana e Jesus. Jesus, ele chama essa mulher para uma conversa, e ao ponto dele pedir água para essa mulher, no intuito de que essa mulher puxasse uma conversa. Eu conheço um casal de namorados que o rapaz não tinha o que falar para a moça, isso no Nordeste. E ele olhando para ela olhando para ele, uma vontade de dar uma bitoca. E falou: meu Deus, o que eu vou fazer para abrir o espaço para falar com essa moça? E ele falou: olha, engraçado, né? Olhou assim para as árvores e falou: isso que engraçado.
Tempo de manga é tão gostoso, mas em jaca é melhor ainda. O que tem a ver com o assunto entre quem se ama e quem quer estar junto? Então o que eu quero falar é que Deus, Ele conhece perfeitamente a minha e a sua necessidade. Quando chega no capítulo 17, Jesus faz com que essa mulher entenda quem Ele é. Essa mulher no início estava chamando Ele de judeu. Falou: olha, você é judeu, você não pode ter contato comigo porque eu sou samaritana. E nós sabemos que havia uma intriga aproximadamente de 700 anos entre judeus e samaritanos. Ela não entende no momento quem está ali é o próprio Senhor. Ela só cai a ficha dela quando Jesus revela para ela que ela tem passado por 5 matrimônios. E aquela pessoa que estava morando com aquela mulher não era o seu marido, mas era seu amante. Aí ela desperta naquele momento. Jesus, nesse ponto, já tinha falado da fonte da água da vida, que era o Espírito Santo. Ela ainda estava sem entender a respeito do assunto, mas quando Jesus vai além, Jesus vai lá na alma dela e fala: mulher, é o seguinte, não é só para você essa fonte, vai lá e chama teu marido. E Jesus fala a respeito de tudo que estava acontecendo na vida dela. Ela entende que aquele homem não é mais um homem comum. Ela fala: Senhor, agora eu sei que tu és profeta. Ela começa chamando ele de judeu. Depois ela já muda aqui o assunto. Ela fala: agora eu sei que tu é profeta, porque para entender o que estava passando na minha vida, os tempos que eu vinha sofrendo, o fracasso na minha vida conjugal, o fracasso na minha vida emocional. Se nós observarmos o texto desde o versículo 1, essa mulher está com a vida estagnada. A visão dessa mulher é num poço, é numa cacimba. Ela prioriza mais a Deus mais a Jacó do que a Deus. E quando chega aqui nesse versículo, se nós não prestarmos atenção no contexto, é como se ela tivesse fugido do assunto. Do versículo 17 para o versículo 19, passa em branco. Você não vê em momento algum ela falando: Senhor, eu vou lá buscar meu marido, eu vou lá buscar esse homem que tu está falando que não é meu marido. Se nós não entendermos o texto, nós vamos pensar que ela fugiu do assunto. Nós vamos pensar que ela falou: olha, eu não quero tocar nesse assunto. Muito pelo contrário. A revelação aqui, ela começa a entender que aquele homem tem o poder de resolver todos os seus problemas. Esse mesmo Deus, Ele tem o poder de mudar situações nas nossas vidas. Diz amém? E ela entende aqui que Ele é um profeta. E ela faz uma pergunta. Uma pergunta até capciosa. No versículo 20. Leia comigo. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. O problema, irmão, não está no local, não está no lugar, está na forma que se deve adorar. Nós temos que entender que Deus, Ele não está restrito às nossas vontades. Deus, Ele não está restrito ao nosso bel prazer e querer. O problema aqui, se nós formos ver o contexto da história, vamos lá. Essa mulher, ela é remanescente das 10 tribos do norte. E por que ela está falando aqui? Só para nós entendermos o contexto. Ela está falando aqui: nossos pais adoravam neste monte. Que monte é esse? Esse monte é chamado Monte Gerizim, que ficava em Samaria, que ficava em Betel.
E por que ela traz à tona, Vando, este assunto? Por que ela fala, olha, os nossos pais dizem que o lugar de adoração é aqui nesse monte. O Monte Gerizim fica em Samaria. Mas por que ela fala isso? Porque na divisão entre as 12 tribos, que 2 ficaram em Jerusalém, que é a tribo de Judá e a de Benjamim, e as demais, as 10 tribos foram para o norte. Lembre-se que no ano 529, o rei Senaqueribe, ele leva todo o povo, por causa do pecado de Jerusalém, o pecado de Israel, o povo é cativo, e eles vão para a Síria. Só que antes disso, houve um homem chamado Jeroboão, e esse homem, ele trouxe a idolatria para o meio do povo de Deus. E diz a palavra em 1 Reis, que esse mesmo homem chamado Jeroboão, para que o povo das tribos do norte não fossem adorar a Deus no templo de Jerusalém, no templo de Salomão, ele fez em Samaria 2 bezerros de ouro. E esse mesmo rei Jeroboão apontou para os bezerros e falou: olha, é esse Deus aí que vocês devem adorar. É esse Deus que tirou vocês. Lembra que foi esse Deus que tirou vocês da terra do Egito, fazendo a menção daquele bezerro que Arão tenha construído para o povo adorar. Então nós temos que entender o contexto da conversa aqui, porque senão nós não entenderemos qual que é o tipo de diálogo que Jesus está tendo no momento com essa mulher. Sabe, irmão, dentro de uma igreja, talvez esteja alguém aqui nessa noite com muitas dúvidas. Você quer fazer o melhor para Deus, mas muitas vezes existem muitas dúvidas dentro do nosso coração por causa dos maus ensinamentos. E eu quero falar que a vontade de Deus é que você cresça em adoração, em espírito e em verdade. Aleluia! Glória a Deus. Então ela está convicta que o lugar de adorar era no monte, ou no Monte Ebal, ou no Monte Gerizim. Por quê? Porque ela aprendeu dentro dessa cultura. Depois que o povo sai, os remanescentes saem da Síria, que eles são liberados do cativeiro da Síria, o rei da Síria, para mesclar a religião judaica, o que ele fez? Ele começou a implantar no meio de Samaria vários cultos pagãos, vários deuses, para que as pessoas não se lembrassem mais da verdadeira adoração. E essa mulher, ela nasce dentro de um contexto onde ela foi ensinada a adorar o bezerro de ouro. Então você vê o tipo de ensinamento que foi passado, está cravado dentro do coração dessa mulher. Sabe, irmão, tem muitas pessoas adorando a outros tipos de entidade, deusas, mas não é porque elas querem, não é. É porque muitas vezes a família, a linhagem do que ela saiu, ela sempre aprendeu dessa forma. É por isso que todos nós, quando temos um encontro com a palavra de Deus, cai as vendas espirituais dos nossos olhos. Aleluia. Porque a palavra, ela tem esse poder de nos ensinar, de nos motivar e de nos qualificar. Verdade. Não adianta nada eu chegar num culto aqui, irmão Luiz, meia hora de louvor, e o povo pulando, o povo rodopiando, o povo cantando, 15 minutos de palavra, 15 minutos de palavra, e geralmente são palavras persuasivas, palavras proféticas, revelações. Aí você pergunta para o irmão, como é que foi o culto? O culto foi uma bênção. Mas se a palavra ministrada, eu não lembro, mas eu só sei de uma coisa, que estava uma unção. E estava uma unção que eu comecei a rodar do começo, só parei no fim. Irmão, o Espírito Santo quer que venhamos crescer na graça e no conhecimento. Aleluia. Então essa mulher, ela está perguntando a Jesus, não é porque ela está confrontando o Senhor, mas é porque dentro do coração dela, além de uma grande decepção amorosa, frustrante,
além de uma grande decepção espiritual, a vida dela estagnada, parada, ela começa a receber do próprio Senhor uma água que dela ia jorrar, ia penetrar dentro dela, e essa mesma água ia jorrar para a vida eterna. E ela sabe que essa água é interessante, porque ela fala: Senhor, eu quero tomar dessa água. Eu quero falar para você, meu irmão, que você já tomou dessa água. Aleluia. Você já tomou dessa água. Essa água é chamada Espírito Santo, e é Ele que ativa a tua fé. É Ele que nos momentos de dificuldade, Ele te dá força para vencer. É essa água que trouxe a ligação entre o pecado e aquilo que é santo. É essa água chamada Espírito Santo, que quando penetrou dentro de nós através de Jesus Cristo, nos purificou de todo pecado. Aleluia. É essa água. Glória a Deus. Amém. Mas essa mulher, ela fica impactada, ela quer mais, ela fala: Senhor, essa conversa não pode parar aqui não. Essa conversa está muito boa, está muito gostosa. Então fala, Senhor, é nesse monte? É em Gerizim? É no Monte Ebal que tem que adorar? O Senhor fala: calma que eu estou chegando lá. O assunto está apenas começando. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, ele está apontando para o Monte Gerizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conhece. O que Jesus está falando aqui para essa mulher? Jesus está falando: mulher, a Bíblia não fala quantos anos essa mulher tem, não traz à tona a idade, mas traz o lugar de onde ela é. E Jesus está falando que ela está adorando aquilo que não pode produzir nada na vida dela, aquilo que não pode ajudar, aquilo que não pode fazer com que ela se destaque na fé. Jesus está falando: mulher, você passou o tempo todo adorando um bezerro, você passou o tempo todo se prostrando diante de uma imagem, você passou o tempo todo conhecendo as leis, a Torá, você conhecendo a Torá oral, você conhecendo os preceitos judaicos, você continua no ensinamento errado, você continua adorando os ensinamentos de Jeroboão. Se esse ensinamento, se você está adorando corretamente, era como se Jesus estivesse falando, João, para essa mulher: se você está adorando corretamente, por que a tua vida está assim? Se esse Deus que você está falando, que está no Gerizim, é um Deus de amor, é um Deus que transforma, é um Deus invisível, mas é um Deus poderoso, por que a tua vida está estagnada, mulher? Porque é mais ou menos o que Jesus está chamando a atenção dela. O Senhor Jesus está falando: mulher, você adora o que você nem sabe. Você está adorando aquilo que você nunca teve prazer, apenas por causa de um capricho, por causa de uma formalidade. É isso que Jesus está falando para ela. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou. Por que ele está falando isso? Porque ele já está ali, como Deus onipresente, ele já está ali. Falou: mulher, acabou o tempo de que se adorar no tempo de Salomão era alguma coisa, mulher. Isso aí passou, isso aí estava presente na lei, mas quem está aqui à tua frente é a graça. Quem está aqui com você é o próprio Deus. Jesus está falando que a sombra da adoração, através do sacrifício, através dos utensílios que havia no templo, através do santo lugar, essas adorações eram válidas sim, mas ele estava falando que ia chegar o tempo que não valeria mais a pena, porque quem estava ali
ia se revelar, não era só aquela mulher não. Quem estava ali conversando com aquela mulher, iria se revelar ao mundo, aonde o evangelho não estava mais em Jerusalém, no templo de Salomão, nem estava mais no templo de adoração em Gerizim, mas o Deus que estava falando com aquela mulher, era o Deus que ia pagar o preço de sangue na cruz do Calvário, e por causa desse ato, o mundo todo ia reconhecer que esse Deus, ele não está restrito a um local de culto, a um templo, a uma formalidade, mas ele quer habitar dentro de mim, dentro de você. Esse é o Deus que estava falando com a samaritana. Aleluia. Dá para entender mais ou menos, irmãos? Adorareis ao Pai em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? O que é isso? A forma de adoração, hoje as pessoas acham, por exemplo, que a adoração melhor está no local de culto, aonde é muito agitado, aonde os louvores tocam, aonde a palavra é forte, aonde Deus se revela por meio de revelações. Não é nada disso. Jesus está falando simplesmente aqui que aquele tempo de adoração, aonde se adorava a Deus através de coisas místicas, através de um local específico, tudo aquilo ali passou. Adorar em espírito e em verdade é você adorar através da fé, sabendo que esse Deus invisível é o Deus que quer que você se prostre diante dele. É o Deus que quer que você entenda que quando você fala, Ele mesmo sendo Espírito, Ele está presente para te atender. Aleluia. Nas horas mais obscuras. Glória da a tua Deus, vida. amém. Eu vejo uma discussão muito grande dentro das igrejas. É a questão de culto. É por isso que eu não trato esse local de culto como se fosse algo que Deus só viesse falar com você aqui. Deus, ele fala com você quando você entende que Ele é Espírito, e Ele se manifesta em qualquer lugar, não é apenas dentro de quatro paredes, mas Ele se manifesta na sua vida, você dirigindo, Ele se manifesta na sua vida, você dentro do seu quarto, Ele se manifesta na sua vida aonde você estiver, desde que a sua forma de adorar seja sincera. Desde que a sua forma de adorar entenda que Ele é onipresente e é Ele que fala, é Ele que salva. Glória a Deus. Aleluia. Ele é Espírito. É necessário que venhamos o adorá-lo em Espírito. E o que é um culto é adorar em Deus em Espírito. Não é trazendo a arca da aliança para dentro da igreja, como eu tenho visto muitas igrejas fazendo, que Deus vai manifestar a sua glória. Não é trazendo costumes místicos, para que Deus venha se revelar de uma forma poderosa, nada disso. Basta você entender que Ele está aqui nessa noite. Aleluia. E Ele te ama. Glória a Deus. E o culto tanto faz eu estar com você ou não. O seu culto é independente de você estar aqui ou não, porque Deus, Ele não é pequeno, Deus é gigantesco. Diz a palavra que Ele é tão grande, que Ele traz à existência as coisas que não existem. Ele é o Criador, é Ele que se manifesta dentro da sua casa, é Ele que nos momentos angustiantes conforta o seu coração. Esse é o Deus verdadeiro. Não é através, irmão, de algo que você pode ver. Não é aquele culto baseado na emoção, onde as pessoas choram, mas nós entendemos que elas não entenderam nada da palavra.
Nada disso, irmão. Em espírito e em verdade. É um culto racional. É onde você se prepara, abre o teu coração, abre os teus ouvidos e deixa que o próprio Senhor falará com você. Aleluia. Amém, Senhor. Obrigado. Então, irmãos, tem até uma igreja aí, e não fique chateado eu falar o nome dela. E infelizmente aprenderam assim. Nós temos um problema sério com várias igrejas do Brasil. E eu posso citar uma delas aqui. Se alguém frequentou ou frequenta, eu vou apenas alertar. Existe uma igreja no Brasil chamada Igreja Congregação Cristã do Brasil, bem conhecida, aonde todo investimento deles não está em entender que são templos do Espírito Santo, mas todo investimento deles está no santuário, aonde o santuário é santo, aonde o local de culto lá, irmão, é venerado, é maior que Deus. Então eles falam, e eu já vi até alguns falarem, que se você quiser ser salvo, a igreja correta é a igreja aonde eles frequentam, que é a Congregação Cristã do Brasil. E daí, meu irmão, cai por terra e começa a ser reconhecido como heresia. Porque quando Jesus se manifesta, ele já não passa o próprio Deus na imagem e na semelhança dele. Já começam a habitar, não é mais em templos, nem em utensílios, mas esse Deus, chamado Senhor Jesus, ele passa a habitar dentro de você. O local de culto já não é mais interessante. Eu quero falar que o que leva o homem à salvação não é a igreja local. Não é. A igreja local é o lugar onde eu congratulo com os meus irmãos. A igreja local serve como parâmetro para que eu entenda que a Santa Ceia é um mandamento. A igreja local é onde eu vou reunir os santos para levarem ele para o caminho do Senhor. É para isso que serve a igreja local. Mas a maior igreja, perfeita, imaculada e santa, são aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus. Aleluia. Adore esse Deus. A maior importância hoje não é o lugar, mas é você. Você é a pessoa mais especial para Deus. É você que Deus ama. É você o templo do Espírito Santo. Não se preocupe a questão de culto. Às vezes, irmão, o pastor fala errado. Às vezes o irmão do louvor, irmão, fica titubeando. Às vezes você corre aqui no som, irmão, anda se perde no louvor e todo mundo olha, meu Deus, que igreja enrolada. Sabe, não se preocupe com esses detalhes. Não são importantes esses detalhes. O maior detalhe é que aquele que habitou no templo, por causa das leis, por causa dos conceitos, preceitos, agora ele passou a habitar dentro de você. Você é especial. É de você que jorra aquela fonte para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. E essa mulher não entendia nada. Agora, o que é adorar em verdade? O que é isso? Lembra que o próprio Senhor Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Uma adoração, ela não pode ser baseada em um culto racional. Ele não pode ser baseado em algo que o foco não seja Jesus. Sabe, irmão, eu posso, irmão, chegar aqui com as vestes brancas, com a tocha na mão, falando, olha, Deus está nesse lugar, e o povo gritando, olha, Deus está aqui, Ele está brandando. Irmãos, se a palavra não for ministrada, se o pastor não abrir a Bíblia, não ler o sermão e não transmitir, esse culto é uma mentira. Pode até ser que a intenção dele seja boa,
Tem muita gente que quer fazer um culto realmente, um culto baseado na verdade. Mas a verdade é Jesus Cristo. Se eu não falar de Jesus, se eu não falar que é Ele que ressuscita os sonhos, se eu não falar aqui no culto que é Ele que reveste, se eu não falar que é Ele o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se eu não falar, mencionar que Ele morreu na sexta e no domingo Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida em abundância, se eu não falar no culto que um dia Ele virá e nós teremos um encontro com Ele nos ares, esse culto não valeu de nada, porque é Jesus que salva, é Jesus que liberta, é Jesus que transforma. Um culto baseado na verdade é um culto onde Jesus se faz presente, e Ele está aqui nessa noite para falar que Ele te ama. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Duas coisas em espírito é você entender que esse Deus, você não vai levar Ele para uma caixinha. Olha, eu vou em tal igreja porque Deus está lá. Deus não vai estar lá. Deus, Ele está em todo lugar a qual você crê que Ele é Deus, que Ele é grande, que Ele é poderoso. E é uma briga terrível, porque as pessoas falam: não, a minha igreja é melhor. Olha, a minha igreja é melhor. Você precisa, irmão, na minha igreja o negócio é o seguinte: olha, quando se prega na minha igreja, o fogo cai, se brincar até o púlpito vai para frente. Irmão, nós temos que entender que esse Deus, Ele é muito transparente. Esse Deus, irmão, Ele tem alguns atributos, e um deles é falar que Ele é o nosso conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é Deus zeloso, Deus forte. Aleluia. Mas vamos lá. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todo o tempo, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou que fala com elas? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Se coloca de pé, filhos. Em nome de Jesus. Quem conhece a verdadeira graça, a verdadeira cachoeira de bênção, a fonte a jorrar, não se conforma com um balde de água. Não se conforma. Essa mulher começou com um cântaro na mão, e depois de receber a palavra do próprio Senhor Jesus, de tirar todas as dúvidas e interrogações que estavam no coração dela, a vida dela ali mesmo, não foi de um dia para o outro, mas diz a palavra que ali mesmo, naquele tanque em Sicar, aquela mulher foi transformada de uma vida estagnada, de uma vida de pecado. Sabe, irmão, eu nunca tive problema com pecado de ninguém, porque eu não me envolvo na vida dos outros. E no começo da conversa, Jesus nem falou de pecado. Jesus fez com que o próprio assunto viesse à tona, e aquela mulher entendeu que ela precisava, não era de um cântaro, ela precisava de um Salvador. E quando Jesus se revela a ela, se revela a esta mulher samaritana, diz a palavra que a vida dela é transformada num giro de 380 graus,
que ela já sai dali convicta que ele já não era mais um judeu, que ele não era só um profeta, mas que ele era o próprio Deus encarnado, que ele era o próprio Messias. E diz a palavra que ela se torna agora de uma mulher parada, de uma mulher inativa, de uma mulher que vivia nos bastidores. Agora essa mulher está cheia do Espírito Santo, essa mulher está motivada, essa mulher corre, ela larga o cântaro. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós conhecemos a palavra, mas não queremos largar o cântaro. Sabe, irmão, Deus tem nos dado dons, Deus tem mostrado o poder da sua revelação, mas muitas vezes, irmão, larga o cântaro. Ah, pastor, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Aquela mulher imediatamente, ela recebe do Espírito Santo e ela já corre e fala: gente, eu conheci uma pessoa diferente. Eu conheci algo na minha vida que eu nunca, na minha vida cultural, na minha vida religiosa, eu nunca conheci alguém que tinha falado comigo com tanta autoridade. Eu quero falar que esse mesmo Jesus, ele permanece sendo a fonte. É por isso que eu falo que o ano de 2019, se prepare, irmãos. Se prepare, porque será o ano aonde abundantemente o Senhor vai trilhar caminho de vitória sobre a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele habita dentro de você. Você é precioso. Você é a menina dos olhos do Senhor. E no próximo domingo nós retornaremos ao mesmo capítulo para falar do resultado. Mas em particular, Jesus sana, Ele cura, Ele trata das feridas daquela mulher. Talvez alguém entrou aqui sem perspectiva daquilo que será para o ano de 2019. Eu quero falar que você é diferente da samaritana. A samaritana, ela era legalista, religiosa, mas ela não tinha conhecido o Espírito Santo. E aqui vai uma dica poderosa para você. Quando você acreditou em Jesus Cristo, você foi selado pelo Espírito Aleluia. Santo. Glória a Deus. Não foi num culto na busca do Espírito Santo, mas foi o próprio Senhor Jesus que te encheu e te selou com o Espírito Santo. Então saia desse culto para crescer. Tire da sua mente as interrogações. Você nasceu, irmãos, para vencer em Cristo. E diz a palavra, o próprio apóstolo João: maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Adore esse Deus, meu irmão. Amém. Eu quero orar pela sua vida. Peço para que você feche os olhos. Eu quero orar para que você quero que você se lembre da primeira vez que você teve contato com a palavra de Deus. A alegria que você sentiu, o desejo que trouxe fogo ao teu coração. E por algum motivo, pelas dificuldades cotidianas, pelas acusações religiosas, pelo preconceito, você pensou em parar, você pensou em desistir, você se sentiu igual a essa mulher samaritana, com a vida estagnada, com vergonha, com o jugo religioso nas costas. Eu quero falar para você que, como selo, o Senhor Jesus te deu o penhor do Espírito Santo. E nessa noite Ele está novamente te revestindo. Novamente Ele está te trazendo a adoração verdadeira. Você, durante a semana, você vai caminhar com a presença de Deus. Durante o teu trabalho, você vai sentir o Espírito Santo falando contigo. Nas tuas atividades, você vai estar conversando com Deus e Ele vai estar
te encaminhando para um mês de bênção, um mês de vitória, porque é isso que Ele quer de você. Mas também Ele te escolheu não para ser uma figueira de aparências, mas Ele te escolheu para ser uma bênção, para dar frutos, e para que os teus frutos permaneçam, em nome de Jesus. Pai eterno e amado Deus, sabe, meu Senhor, é a Tua palavra que liberta, é a Tua palavra que nos fortalece, e nós aprendemos nessa noite, meu Deus, que não é o lugar, não é o local, não é o ambiente, mas é a forma que nós adoramos. E nessa noite, meu Deus, nós rasgamos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente e te convidamos para que a porção maravilhosa do Teu Espírito penetre na nossa alma e nos traga da Tua graça sobre nós. Eu quero orar, meu Deus, por alguém que estava desmotivado e desanimado, e que esta unção, meu Deus, seja derramada como um bálsamo, e traga, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a alegria, a satisfação, o desejo, a fé, de entender, meu Deus, que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Então visita este coração nesta noite, tira toda a tristeza, tira toda a culpa, tira toda a mágoa, e preenche, meu Deus, com a Tua presença, e que a Tua palavra seja verdade na vida dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Adore esse Deus. Podeis assentar, filhos.